2023, chegamos então ao nosso ano, que é um tempo de alegria e salvação. O texto base vai ser Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Você vai se calar por causa do amor dele. E ele vai se regozijar em nós com júbilo. Alegria e salvação vão estar disponíveis a nós agora, nesse tempo de 2023. Então, chegamos ao nosso tema dessa noite. Eu tenho que abrir aqui o outro texto. Tempo de salvação e alegria. Tem que correr, né? Nenhum aqui é parecido, nenhum aqui você conhece. O que significa, já que eu não peguei a foto de nenhum de vocês para vazar e colocar? Porque se nós estamos falando de salvação, vão entrar pessoas que nós não conhecemos, pessoas novas, certo? Mas quais são as marcas e os valores? Quais marcas e valores devemos ter como igreja nesse tempo novo de alegria e de salvação? O que a gente precisa saber? Quais são as nossas marcas? O que é que a gente tem que levar como valor? O que tem que ser importante para a gente? Esse ano de 2023. 2024 continua. Esse tempo abre texto de Sofonias. Então Deus vai nos revelar a cada ano, cada passo que devemos viver, para vivermos a plenitude da origem que Ele nos deu, da nossa identidade. Então nós começamos a andar na origem da nossa identidade esse ano. Mas nunca fizemos isso já, gente. Mas sim, nós vamos nos aprofundar nela. Então, quais são as marcas e valores que devemos ter como igreja? Não tem slides, então se você quiser anotar, é a hora. Primeiro, por que eu falei tudo que eu falei antes? Por que o Senhor passou esse tempo inteiro falando em cada um desses anos, cada um desses textos, cada uma dessas promessas? Porque você precisa entender o valor e as marcas que a gente deve ter como igreja nesse tempo de alegria e salvação. Uma das coisas que eu falei para a Bispa numa conversa e já tinha esse entendimento, e hoje eu escutei uma pessoa que é um dos mestres, dos meus mestres, dizendo exatamente isso. Eu disse, uau! Então confirmou que há algo no coração de Deus. Uma das coisas que Deus me falou recentemente é que aquilo que Deus derrama sobre a igreja como um todo acontece na tua casa. E eu disse assim, por quê? Porque a igreja não é isso aqui. Gente, quantas vezes eu tenho dito para os mais novos? Eles falam assim, eu vou na igreja. Não, você vai no templo. Você não vai na igreja. Você vai no templo. Você faz parte da igreja. Porque você é o corpo de Cristo. Então nós temos uma conexão orgânica com Ele. Você imagina você sair de casa e deixar a sua cabeça lá? É possível? Imagine você sair de casa e deixar a sua perna lá e vir só com uma perna para o outro. Dá para fazer isso? Não, só se você perdeu. Tem como? Não tem como você sair de sua casa e deixar uma mão lá. Hoje eu vou deixar minha mão aqui, eu vou dirigir, eu vou só com uma aqui para o culto hoje. Não, você não deixa parte do teu corpo em casa para estar em culto. Você não pode deixar a cabeça de um lugar e o corpo andar para o outro lugar. Amém? Onde o corpo está, a cabeça está. Portanto, onde Jesus está, a igreja está. Onde a igreja está, Jesus está. Então, se você é parte da igreja, aquilo que Deus derrama sobre o seu corpo, da cabeça, a cabeça controla, é a cabeça que diz o que o corpo recebe. Então, todas as bênçãos que a cabeça ordena para o seu corpo, acontece não só na nossa vida como igreja, como organização, como corpo, acontece na tua vida como pessoa, lá na tua casa também. Se
Você precisa começar a compreender isso para você levar para a tua casa aquilo que você recebe aqui. Você não pode simplesmente receber uma palavra profética, algo de Deus aqui, e na tua casa aquilo não está acontecendo também. Você não pode estar recebendo uma palavra de Deus aqui poderosa, de encher-se do Espírito, dizer, uau, Deus, eu creio nisso, e na tua casa você não ministrou sobre isso, não chegou lá dizendo, Senhor, aquilo que eu ouvi lá, que eu recebi como corpo, eu também quero que flua dentro da minha casa hoje, agora. Você não pode entrar. Vamos começar a criar uma cultura aqui. Quando você chegar na porta da tua casa, você vai dizer assim, ó, comigo entra a bênção que eu recebi hoje à noite na igreja. O que foi liberado lá, vem e mora na minha casa também. Não é o que não presta não, é o que vem de Deus é que vai viver aqui. As bênçãos de Deus que eu recebo, as palavras proféticas que eu recebo, as palavras de liberações, ou que Deus me guia, que me dá alguma orientação, eu também quero que recaia sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família também. Você não pode perder mais essa oportunidade, porque aquilo que Deus liberou sobre a igreja está na sua vida. E isso, você precisa entender essas marcas, porque, em primeiro lugar, somos portadores de promessas e decretos que Deus nos deu. Diga, eu sou um portador de decretos e promessas que Deus já deu. Amém, igreja? Eu cheguei ontem aqui, não importa. Você chegou ontem aqui, já está conectado com tudo aquilo que Deus falou. Porque essa igreja carrega promessas, essa igreja carrega decretos, essa igreja carrega coisas que Deus já deu. Então isso também tem que vir na tua vida. Deixe-me dizer mais ou menos igual de determinada outra maneira, sei lá se eu posso falar assim, não é? Quando você chegou no reino de Deus, Deus já havia predeterminado uma série de coisas. Você não precisa inventar nada. Já está tudo disponível. Você apenas tem que se abrir para receber aquilo que Deus já deu. Quando você chega nesta igreja, essa igreja recebeu de Deus promessas e decretos no passado. E aí eu disse quando mudamos para cá. O que eu disse quando mudamos para cá? Não tragam nada de lá, de velho. Lembram disso? Porque a única coisa que vem de lá para cá são as promessas que Deus nos fez. Porque as promessas eu não posso deixar no outro lugar. As promessas estão na nossa mochila. Amém? Deus nos deu pelo menos, como esse ano, são 25 promessas. Cada uma para um ano. Imagina você começar a orar por elas a partir de hoje. A gente podia falar isso. 25 dias de oração por cada um dos decretos de Deus na nossa igreja. Nós podíamos levantar aqui uma campanha aqui de oração, 25 dias seguidos, um atrás do outro. 25 dias, um atrás do outro, toda noite aqui. Cada dia uma promessa, cada dia um decreto que Deus nos deu. Vamos orar sobre eles, ministrar sobre nossas vidas. Seria maravilhoso. Número 2, somos portadores de uma responsabilidade histórica. Como eu disse aqui, nenhum de vocês caiu aqui de paraquedas. Eu cheguei no ano passado, cheguei 2 anos, cheguei 3 anos, a igreja já existia. Não se preocupe, você não caiu de paraquedas. Também a igreja não existe de paraquedas. Deus chegou na nossa residência, na nossa casa, e de paraquedas assim, aí, começa a ir do zero, sem nenhuma referência de nada na vida, começa algo novo que não existe em lugar nenhum. Não, nada disso. Em se tratando de igreja, a gente não precisa inventar a roda. Deus já planejou tudinho. Nós estamos debaixo de franquia, lembram disso? A gente usa a cor, o modelo, a gente usa o tipo de trabalhador, a cor da entrada, porque nós estamos debaixo de franquia. Deus deu a franquia, a gente só obedece o contrato. Amém? Deus fez assim, eu quero assim, 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 assim. Você está com franquia, você aceitou a franquia, você tem que fazer do jeito que Deus mandou. E pronto, não tem que fazer nada. Mas você é portador de uma responsabilidade histórica. O que isso significa? Você como igreja, você como parte da nossa igreja, você não está conectado só à comunidade batista bíblica e nem conectado a convenções batistas brasileiras.
você está conectado também a uma história eclesiástica que vai até Jesus. Você está conectado à história da igreja toda, desde que ela nasceu, por meio de Jesus. Jesus disse o quê? Ó, tu és Pedro, sobre essa pedra, sobre essa rochona, edificarei, que era a revelação, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todo mundo sabe, Atos 2, a igreja começou efetivamente, a história começou em Atos 2. A partir de Atos 2, tem 2000 anos que a igreja está sobre a terra. Você não caiu de paraquedas na igreja, ela tem 2000 anos de história. E não dá nem para conhecer todos os detalhes, porque a gente não sabe o nome, nem todo mundo. A maior parte tem registro, tem, mas nós fazemos parte de uma turma gigantesca de bilhões de pessoas que 2000 anos andaram sobre essa terra e andam. Então você carrega uma responsabilidade histórica. Você é igreja de Jesus, e como igreja de Jesus você tem uma responsabilidade. Não dá para você chutar o pau da barraca, pisar na casca de banana, sair igual um desviado, pecador do lado de fora, como se você não fizesse parte da igreja. Amém? Amém. Não dá para você sair por essas portas, ou da porta da sua casa, ou dentro da sua casa, e ficar como se fosse um desviado, perdido, perturbado, endemoniado, como se você não fizesse parte da igreja. Você tem uma responsabilidade histórica. Eu faço parte da igreja e a igreja faz parte de mim, eu sou parte da igreja, então as bênçãos da igreja também são minhas bênçãos, mas eu também tenho responsabilidade de carregar a minha cruz, e a minha cruz é um altar dentro de mim. A minha cruz não é um troço lá de fora, a minha cruz é um altar no qual Cristo morreu por mim, e eu tenho que ir a esse altar todo dia para levar o meu pecado. Também um grande mestre meu, eu aprendi algo hoje. Achei assim uma doideira. Eu falei, eu não tinha visto isso. Por isso que a gente tem que sentar para aprender. Eu também não tinha visto isso. Meu Deus, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. Eu fico igual vocês, doidinho, anotando. Eu aprendo com os meus professores. Eu digo, anota, faça anotação. Eu não tinha de anotar, peguei o celular, abri um monte e comecei a anotar. Fiquei doido, não é possível. E é uma das coisas que ele disse assim, algumas pessoas dizem assim, você não pode adorar a Deus porque você está em pecado. A sua esposa diz, olha, você é assim, coisas negativas. Seu marido diz, você é assim, coisas negativas. As pessoas ao teu redor que te conhecem, começam a falar um monte de coisas negativas sobre você. Sabe que você começa a se entristecer, não quer ir na igreja, não quer adorar, não quer louvar, começa a ficar triste, meio cabisbaixo, meio entristecido, nem Deus me quer. Aí ele disse, ao contrário, você tem, quando isso acontecer, que alguém começar a fazer uma narrativa negativa de você, ou alguém apontar um pecado na sua vida, você se alegra dizendo, aleluia, eu tenho carne para queimar no altar. Amém. Disse, eita. Ele falou assim, toda vez que alguém falar algo ruim de você, apontar um erro seu, um pecado seu, alegre-se, porque você pode chegar à noite, adorar a Deus, porque ele disse uma palavra que também foi chocante para mim. A adoração é queimar, é oferecer a Deus aquilo que você tem, como oferta que vai ser queimada no altar. Para você é um cheiro ruim, para Deus é um cheiro suave. Carne queimada cheira mal, mas para Deus se alegra com o cheiro de carne queimada. Todas as carnes eram queimadas no altar, para que o homem ficasse em paz com Deus, para que, como oferta pelo seu pecado, você tem um altar dentro de você, que Cristo morreu por você. Vá a esse altar todas as vezes que precisar, em adoração a Deus, dizendo, queima a minha carne. A adoração é oferecer a Deus os seus pecados, porque talvez seja a única coisa que você tenha nessa noite, ou no momento que você chega. É um erro, é um fracasso, é uma coisa ruim, é algo negativo. Eu não vou orar, eu não vou adorar. Ao contrário, eu tenho agora mais ferramentas para oferecer a Deus. Eu tenho madeira para oferecer a Deus, eu tenho carne para oferecer a Deus. A adoração é carne queimada no altar, que fede aos homens, mas é cheiro agradável às narinas de Deus.
Essa foi boa, não foi? Número 3, somos portadores de uma responsabilidade. Você tem que carregar a sua cruz, e carregar a sua cruz é carregar esse altar que está dentro de você. Você tem um altar, Cristo colocou um altar dentro de você. Número 3, a alegria deve se tornar um valor e uma marca em nosso meio. Eu chamo isso de cultura da alegria. Deixe-me falar uma coisa, você vai ser hoje, antes de sair daqui, você será ungido com o óleo da alegria. Porque Deus me falou, você não sabia que tem uma unção de alegria? Eu disse, unção de alegria? Não, tem uma unção, existe a unção da alegria. Eu disse, tá bom. Hebreus 1:9, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o Pai falando para o Filho, por isso Deus, o teu Deus, te escolheu dentre os teus companheiros e ungiu-te com o óleo da alegria. A óleo é a unção. De onde vem isso? Do Salmo 45:7. Salmo 45:7 diz, amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Mas isso realmente está escrito. De onde vem essa ideia? De Isaías 61. E o que Jesus fez quando estava na sinagoga para pregar pela primeira vez? Tomou o rolo do livro onde estava escrito, o livro de Isaías, e falou exatamente essas palavras. Isaías 61, de 1-3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Então há uma unção de alegria. E eu quero essa unção na minha vida. Se você recebe a unção de alegria e você entende isso, você vive uma cultura da alegria. Eu me alegro em Deus em todo o tempo. A alegria do Senhor não é a nossa força, já pregamos sobre a alegria. Número 4, devemos viver uma cultura também de salvação. Diga cultura de salvação. Olha só, nós devemos ter como marcas essenciais a evangelização e discipulado. Mateus 28, você já conhece, 18-20. Jesus aproximando, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação, ou até o fim dos tempos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Isso é evangelização, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Brasil, Chile e até os confins da terra. Cultura de salvação. Pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, discipular, fazer discípulos. Número 5, a maior consciência que devemos ter de hoje em diante é a da santificação e pureza pessoal. Vou te falar por quê. Nós não devemos negociar esse item. Nós não devemos negociar esse item. Você vai entender antes do final. Por quê? Por que eu não devo negociar a minha pureza pessoal e a minha santificação? Por que eu tenho que ter como consciência santificação e pureza pessoal? Nunca devo negociar esse item. Segundo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: portanto, meus amados, Paulo vai explicar o porquê na ótica dele. Tendo tais promessas, segundo aos Coríntios 7:1, tendo tais promessas, você com tantas promessas que Deus te deu, com tudo isso à tua disposição, não dá para fazer outra coisa. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Hebreus 12:14, procurem viver em paz com todos os homens e busquem, não negociem, busquem a santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. 6. Depois eu respondo essa aqui. 6. Número 6. Crescer espiritualmente. Não apenas espiritualmente, tá? Escute isso com atenção. Crescer espiritualmente. Isso é para o ano 2023 para frente. Crescer espiritualmente. E em todas as áreas da minha vida, por toda a vida, deve ser um valor inquestionável para mim. Crescer espiritualmente e em todas as áreas, intelectualmente, emocionalmente, materialmente, financeiramente, profissionalmente, não interessa, todas as áreas, familiar, todas as áreas, lista aí, todas as áreas, tem que crescer em todas as áreas, em todas as áreas da tua vida, por toda a vida, o tempo todo, até você morrer. Deve ser um valor inquestionável. Sabe por quê? Respondo essa com também a anterior. Assim como eu respondo a quinta, porque você não deve negociar a santificação e a pureza pessoal, está conectado a crescer espiritualmente e em todas as áreas da sua vida. Por que que você, isso aqui é inquestionável e o outro não é negociável? Lhe digo por quê? Porque quanto mais você se coloca a serviço de Deus e da igreja, maior interiormente você precisa ser. Em outras palavras, quanto mais Deus pede de você, maior você tem que ser dentro. Quanto mais você serve a Deus, mais grande você tem que ser por dentro. Quanto mais você se coloca a serviço de Deus e da igreja, não tem como você estar a serviço de Deus e não estar a serviço da igreja. Quanto mais você se coloca a serviço de Deus, da igreja, do reino de Deus, mais é exigido que interiormente você seja grande, mais você tem que crescer dentro. Sabe aquela história, importa que ele cresça e que eu diminua? Que João Batista disse? Claro que não está aqui, não está conectado aqui, mas que Jesus crescesse mais. Quanto mais Jesus crescesse nele, maior ele ficava. Porque quanto mais Jesus cresce e menos eu, e mais eu diminuo, mais Cristo cresce em mim. E se em mim aparece Cristo, mais as pessoas vão querer desse Cristo que está em mim. Eu não quero que as pessoas queiram o que está em mim, eu, Carlos. Eu quero que as pessoas queiram o Cristo que está em mim. Porque às vezes o que está em mim não presta. E às vezes o que está em mim pode não agradar a todas as pessoas. Sim ou não? Eu não vou conseguir agradar todas as pessoas. O que está dentro de mim pode não ser suficiente para a maior parte das pessoas. Mas se Cristo cresceu em mim e eu cresci dentro, interiormente, eu vou conseguir dar conta da demanda. Porque já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? E aí tem um textinho aí para a gente não ficar sem texto nesse crescer espiritualmente em todas as áreas. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, olha o que Paulo diz: cresçamos em tudo. Defina tudo. Defina tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ora, Ele é a cabeça. Não tem como você crescer em todas as áreas da sua vida sem essa cabeça. Ele precisa te orientar no crescimento, para que o teu crescimento seja efetivo, eficaz, poderoso, concreto, abençoado. Então você cresce em tudo nele, porque em todas as áreas da sua vida, se em todas as áreas da tua vida Cristo for o primeiro lugar, aí meu irmão, aí minha irmã, não tem para ninguém. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Por último, número 7. Número 7. Viva sabendo, 2003, ano da alegria e da salvação. Viva sabendo que você é um instrumento de Deus para a alegria e salvação de todos ao seu redor. Gente, não é você quem salva, é Deus quem salva. Você é só um instrumento que comunica a mensagem. Você é só um instrumento que intercede.
Você é só um instrumento que ora. Você é só um instrumento que abençoa. A bênção é de Deus. A salvação é de Deus. A alegria vem de Deus. Você é um instrumento para oferecer às pessoas alegria e salvação, de uma forma ou de outra. Viva sabendo. Você vai sair daqui amanhã, acordar durante a semana e não vai esquecer: eu sou um instrumento de Deus para a alegria e para a salvação, até mesmo de gente que eu não conheço, de todos ao meu redor. Começa pela tua casa, claro, começa pela tua casa. Aproveite todas as oportunidades, o tempo todo, para orar pela salvação de alguém, para falar da palavra do Evangelho, para trazê-lo para a comunidade, para discipular a pessoa, para convidá-lo para a igreja, para discipular a pessoa. Eu gostei de 2 textos que eu acho muito interessante, que vocês conhecem demais, mas às vezes a maior parte da igreja não se preocupa com o resultado do que aconteceu na vida da mulher samaritana, nem do resultado que aconteceu na vida do endemoniado gadareno. A gente normalmente não toca muito nesses assuntos. A gente toca no perdão que Deus dá para ela, na conversa sobre a adoração, e a gente toca na libertação que Deus faz, né? E a gente toca muito até nos porcos, fala bastante dos porcos, né? Mas do resultado desse evangelho, do resultado de Cristo na vida dele, a gente às vezes não fala. E do resultado de Cristo na vida daquela mulher, a gente às vezes não fala. Vamos falar, vamos encerrar. Marcos 5, de 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, Marcos capítulo 5, a gente encerrar, o 7º lugar: viva sabendo que você é um instrumento de Deus para a alegria e salvação de todos ao seu redor. Aproveite todas as oportunidades, o tempo todo para orar, pela salvação de alguém, para falar a palavra do Evangelho, para trazê-lo para a igreja, para a comunidade e para discipular. Olha só, Marcos 5, 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou. Jesus deu uma ordem a ele: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi lá para a casa dele, fez o que ele falava, mas não só fez isso. Ele começou a proclamar em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? É uma linha quase reta de 10 cidades na Palestina. Uma região de 10 cidades em linha reta, Decápolis. Ele foi um evangelista em 10 cidades, Decápolis, tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Esse foi o resultado da vida dele. Ele se tornou o quê? Um portador de luz, um instrumento de salvação e de alegria para os demais. No caso da mulher samaritana também é a mesma coisa. João 4, versículo 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e já diziam para a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Começou com ela. Ela começou a proclamar, ela recebeu a graça, ela recebeu a água da vida, deixou de ter sede e começou então a oferecer a água para todos os que tinham sede. Quem era a água? Jesus. Se conhecesses o que te pede água, tu lhe pedirias agora águas vivas, e ele te daria águas vivas. Porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vós adorais o que não conheceis, Jesus disse para ela, mas nós adoramos o que conhecemos, né? Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Eis que vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito,
E é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Dá-me dessa água. Vai, chama teu marido. No teu marido. Verdade. Teve sim. E o que tem não é teu. Mas vai e chama ele. Ele não veio. Ele não veio porque ele não quis o compromisso. Mas ela então, mesmo ele não querendo o compromisso e não estando com ela começou a proclamar Jesus. E o povo da cidade começou a acreditar no que ele estava dizendo. E aí chamaram Jesus e pediram para Jesus ficar lá. Jesus ficou e disseram para ela: ó, já não é mais porque você realmente começou um negócio aqui. Mas agora nós estamos vendo e nós estamos ouvindo e nós cremos que é Ele o Salvador. Amém? Você vai sair daqui hoje, né? Você vai sair daqui hoje. Eu sou o portador. Eu carrego decretos e promessas. Eu sou portador da luz. Eu sou um evangelizador e um discipulador de cidades, de pessoas, de nações. Eu sou um conquistador de almas, conquistadora de almas, porque eu vou ganhar almas para Jesus. Porque a salvação que me alcançou não pode travar em mim e não fluir. Ela precisa fluir de mim para as outras pessoas. Este é um ano de alegria e salvação. Se você precisa entrar nesta marca, você precisa demonstrar este valor, assumir este valor, receber esta marca em sua vida. Não dá para tatuar você, porque senão ia ter aqui um tatuadorzinho ali e a gente ia mandar tatuar, né? Seu braço. Já pensou? Alguns iam gostar bastante, né? Eu vou tatuar, né? Alegria e salvação. Evangelizador e discipulador. Comunidade Batista de Interação. Ei, não estou lhe dando ideia, não faça isso, não estou te autorizando. Mas, quem sabe a gente não pinta alguma coisa, não faz uma arte por aí? Amém? Amém? Concluindo, vamos tomar a ceia. Concluindo, Deus nos colocou em um tipo de reino. Diga: Deus me colocou em um tipo de reino. Devo zelar por ele. Romanos 14, 17 a 19 é o texto que eu quero encerrar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dê um sorriso. Dê um sorriso. Alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. E olha o que Paulo diz: qualquer um que serve a Deus assim, deste modo, está escrito, Romanos 14, 17 e 19. E aquele que desse modo serve a Cristo, se você serve a Deus assim, com justiça, com paz e com alegria no Espírito Santo, você é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Até quem não conhece a Deus abençoa você, respeita você. Olha que incrível, não é? Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua uns dos outros. Amém? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hoje entramos em aliança com o ano de 2023, e esse ano é liberado, declarado, sentenciado, determinado e estabelecido para a comunidade batista bíblica internacional como um ano de alegria e salvação. Deus abre um novo caminho para nós, caminho de crescimento espiritual e crescimento numérico ao mesmo tempo. Nós não estamos escolhendo, como alguns, ou cresce espiritualmente ou cresce numericamente. Se crescer numericamente, não consegue crescer espiritualmente. Se crescer espiritualmente, não consegue crescer numericamente. Não, rejeitamos esta palavra, estabelecemos e nos apropriamos
que a nossa comunidade crescerá numericamente e espiritualmente ao mesmo tempo, dia após dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, em nome do Senhor Jesus. E você é o instrumento para esse crescimento. Cada um, não importa quem seja, do menor ao maior, não importa a formação que tenha, cada pessoa, dona de casa, não importa quem você seja. Eu sou só uma faxineira, não interessa. Eu sou só uma criança. Deus usou Samuel. Eu sou só uma criança. Deus usou Samuel. E se Deus usou Samuel, Deus pode usar você. Eu não me sinto preparado. Não importa. Não tem esse negócio de preparado. Deus, quando escolhe, Deus trabalha em você para capacitar a sua vida. Fique em pé. 2023 para nós é o ano